Deus, com nossos louvores, as nossas orações, esse culto. Amém? Deus possa continuar nos abençoando, falando conosco desses momentos preciosos, quando a igreja se reuniu aqui com o objetivo de cultuar e adorar a Deus. Amém? O tema desses últimos dias que a igreja está, que a nossa igreja está desenvolvendo, o assunto é a igreja. E dentro desse conjunto de meditações, o tema escolhido para esse dia é sobre adoração. Adoração a Deus, adoração da igreja a Deus. Então nós vamos hoje meditar um pouco sobre adoração. O que é adoração? Qual é a finalidade da adoração? Por que nós adoramos? Como nós adoramos? E desenvolver um pouco a nosso aprendizado, o que a Bíblia fala sobre esse assunto tão importante, que nós vemos isso desde o início desde o primeiro livro de Gênesis, Apocalipse, falando sobre esse mesmo assunto. Tal a sua importância pelo qual ele foi definido hoje para nós estarmos meditando esse assunto. Amém? Amém. E tem muitos versículos, muitas passagens. Quando foi passado para mim esse tema, eu até fiquei meio surpreso, porque talvez não fosse algo que eu voluntariamente escolhesse, mas foi definido pela igreja, pelos pastores. E a partir de então eu comecei a me envolver com esse assunto, e para mim foi muito gratificante. Senti que Deus falou muito comigo, e por que isso é importante. Não seria um assunto assim que eu escolhesse, talvez um assunto, quem escolhe é o Espírito Santo, né? Sempre o Espírito Santo. Mas a gente sempre tem assim, algumas coisas que sempre tem várias meditações, e eu levei assim, até uma surpresa, mas depois foi confirmado. Eu achei interessante. Hoje eu vejo a grande importância que nós possamos aprender ao analisar esse assunto. Tremenda importância para Deus, principalmente, e para nós. Aliás, esse momento que nós estamos aqui reunidos é um momento de adoração. Algumas igrejas, antigamente, elas colocavam lá culto de adoração, culto à noite, colocavam assim, na placa da igreja, do lado de fora, né? Culto vespertino, culto matutino, e o culto da domingo à noite colocava culto de adoração às 19 horas. Então, todo culto a Deus é uma atitude de adoração. Então, hoje nós estamos fazendo nada mais do que adorando a Deus. E isso é agradável a Deus e para nós também. Eu vou começar lendo um texto aqui, no livro de Neemias. Neemias 8. Não vai dar tempo da gente ler nem 10% dos versículos que nós selecionamos aqui. Mas nós temos que ler, porque a palavra é mais importante do que a nossa expressão aqui neste momento. Então, vamos ler o livro de Neemias, capítulo 8. Neemias 8. A Bíblia ela fala sobre esse texto desde o início. Nós vamos ver em Gênesis, depois vamos passeando pela Bíblia. No Antigo Testamento, vamos ver como o povo, como as pessoas e o povo adoravam a Deus. Depois nós vamos entrar no Novo Testamento também ver como a igreja adora a Deus, como os crentes e a igreja adora a Deus. Mas esse texto aqui é maravilhoso, entendeu? Quando eu leio sempre a Bíblia, é um texto que sempre me chama a atenção, Neemias 8. Esse óculos aqui é o reserva, sabe? Porque eu levei um tom na escada, andando nas obras lá no escuro. Eu estava descendo o subsolo lá, tudo escuro, estava levando o rapaz para mostrar um negócio lá. E a escada continuava, eu pensava que eu tinha terminado, quando eu pisei, estava descendo. Aí fui rodando, o óculos quebrou, mas graças a Deus eu não quebrei nada, apenas o óculos
pouco o rosto aqui, que foi até um livramento, porque o óculos quebrou, bateu bem aqui, um pouquinho que ele teve perdido a vista. Então, esse óculos aqui não é muito bom, não, já está muito ultrapassado, mas é o que nós temos agora. Vamos ler aqui, ó. Isso aqui, quando o povo foi, esse texto aqui, quando o povo voltou da Babilônia para Jerusalém, né, naquele período, depois de 70 anos de escravidão lá, eles foram reconstruir os muros da cidade, né, e Neemias, que era governador, estava lá, e Esdras era o escriba, o sacerdote escriba, e ele estava conclamando o povo, porque o povo desses 70 anos, aquela história, né, aqueles 70 anos lá no Egito, ficou assim longe da cidade de Jerusalém, e perdeu um pouco essa atividade de religiosidade, de meditação. Então, Neemias conclamou o povo na praça lá, e começou, entendeu, ler a palavra, porque há várias maneiras da gente meditar, adorar a Deus. E uma das maneiras é lendo, meditando e explicando a palavra, exortando a palavra. E Neemias, como escriba sacerdote, reuniu o povo e começou a ler os livros, né, da lei. E vamos ler aqui então o que ele falou. No versículo 5 diz assim, e Esdras, Esdras, não Neemias. Os dois eram contemporâneos, estavam juntos lá. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos e inclinaram e o adoraram o Senhor, com os rostos em terra. Amém? Aqui no versículo 8. E leram o livro da lei de Deus e declarando explicitamente o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então nós vemos aqui dizer que todo o povo se reuniu na praça, de pé, ouvindo a palavra durante horas e horas, né? E aquele ato ali era um ato de adoração, porque eles estavam compenetrados na palavra de Deus, a palavra de Deus é a presença de Deus. Então era como se Deus estivesse falando com eles. Então ali nós vimos uma atitude do povo, quando estava voltando do cativeiro para Jerusalém, como o povo se comportou quando Esdras chamou e vieram todos, né, na presença de Deus. Vamos orar aqui, ó Deus. Nesse momento nós estamos aqui para meditar na tua palavra, nesse assunto maravilhoso. Invocamos o Senhor em nome de Jesus para que o Senhor fale conosco através dessa meditação, através da tua palavra, e que os nossos corações estejam abertos para receber e aprender algo mais de ti. Receba, Senhor Deus, tudo que nós estamos fazendo aqui como uma atitude de ação de graça e de louvor e de adoração ao Senhor. Fale conosco através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aí um momento de adoração a Deus pelo povo israelita, naquela época, logo depois que eles saíram da Babilônia. Então, nós vamos ver aqui que a adoração consiste em atos e atitudes que você coloca como atos e atitudes para Deus, reconhecendo que Deus é soberano, Deus, Ele é majestade, Deus é o Deus dos céus e da terra. Então é uma ação e uma atitude do homem para com Deus. Não é do ser humano para o ser humano. É uma atitude que nós fazemos reverenciando, reconhecendo a grandeza de Deus, o Deus único, verdadeiro, dos céus, da terra, de todo esse universo que nós vivemos. Então, por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos, reconhecemos que Ele é o nosso Deus maravilhoso, é um Deus presente conosco. Sendo assim, a adoração concentra-se em Deus e não no ser humano, né? No culto, os cristãos não se chegam a si mesmos. No culto, nós chegamos na presença de Deus, né? Nesse momento, onde nós, através do Espírito Santo, vamos manifestar toda essa atitude de reconhecimento, né? Nós vemos também que o louvor,
nós passamos aqui no momento do louvor, através de cânticos espirituais, através de cânticos hinos. Você não pode fazer isso assim, como uma obrigação, ou então nesse momento que nós estamos diante de Deus, adorando a Deus, para que Deus realmente possa entender, receber e reconhecer e se alegrar. Nós devemos estar compenetrados com o nosso coração, com o nosso espírito, com a nossa mente, tudo voltado para Deus. Né? Nesse momento que nós estamos aqui, se nós estivermos aqui durante o louvor, durante as orações, durante a meditação, com os nossos pensamentos em outras coisas, talvez as mulheres hoje pensam no almoço, ou então nos filhos que estão ausentes, ou então no que vai fazer amanhã. É normal que até nós, como seres humanos, estamos aqui congregados, mas o nosso pensamento, nossa mente, nos está sendo dirigida totalmente para esse momento de Deus. Então nós devemos nos expressar uma adoração perfeita, uma adoração verdadeira, uma adoração que chegue até o trono da graça de Deus. Nós devemos estar com todo o nosso ser, tudo dentro de nós, né? Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nosso pensamento, totalmente ligado à presença de Deus que está aqui presente. Esse é o verdadeiro louvor, esse é o verdadeiro adoração. Muitas vezes a gente sai, está devagando, outros estão conversando, outros estão pensando, olhando a roupa que o outro está vestindo. Isso não é, esse tipo de louvor, de atitude, não agrada a Deus, Deus não recebe. Tá? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, que a nossa atitude, as nossas ações, tem que estar totalmente voltada para Deus. Senão é tudo em vão. Né? A sua presença aqui não tem importância para Deus, se você não estiver com essa vontade, com esse espírito, com essa atitude. Né? Então, isso é muito importante. Tem muitas coisas para falar aqui, mas eu vi algumas coisas importantes. Nós vimos ali que a adoração e esse louvor, ele independe das circunstâncias. Muitas vezes nós estamos passando momentos dificílimos, momentos assim, pressões, problemas financeiros, de doença e de outras coisas mais que vão tender a nos tirar a atenção do foco principal, que é Deus. O nosso interior, Deus, ele dá valor ao nosso interior, não ao nosso exterior. Deus não está preocupado na maneira de se vestir. Deus está preocupado com o que está passando dentro de nós. Então, nós vemos aqui um exemplo muito maravilhoso do apóstolo Paulo. Nós vamos falar de alguns personagens aqui. O apóstolo Paulo, quando ele estava naquela segunda viagem missionária, ele estava indo para uma determinada região, Troade, e aí o Espírito Santo apareceu um anjo para ele de madrugada, de noite, e falou para ele: passa a Macedônia, né? Passa a Macedônia e vai ajudar as pessoas de lá. O Espírito Santo falou para ele. Aí ele estava com Silas, a equipe dele, foram, está em Atos 16, 25, vocês podem ler lá depois, tá? Quando Paulo e Silas estavam presos, depois de serem açoitados, à meia-noite eles estavam louvando a Deus, cantando hinos. Então a gente vê que ele, a primeira coisa, ele obedeceu ao Espírito Santo. Ele foi para a cidade de Filipos, né? Filipenses, foi para a cidade de Filipos. Chegando lá, ele procurou um lugar para orar, lá no Rio, encontrou umas senhoras lá, entre elas Lídia, ele estava orando, pregou para elas, ela se converteu, né? E ele passou com o Silas e a sua equipe alguns dias na cidade de Filipos, né? Obedecendo ao que o anjo, que o Espírito Santo pediu para ele. E lá tinha uma certa moça com espírito maligno de adivinhação, e todo dia ela ficava acompanhando, os perturbando. Esses são os filhos do Deus Altíssimo, esses são os filhos do Deus Altíssimo. Era o espírito demoníaco, essa moça. Tá? E tinha o senhor, era escravo, os seus senhores ganhavam dinheiro com esse espírito de adivinhação. Exploravam essa moça para ela arrecadar recursos, né, adivinhando, e esses recursos falsificando esse tipo de coisa, né? Adivinhando as coisas e enriquecia lá os seus senhores. E elas
acompanhava perturbando. Ele saía para a cidade pregando e ela vinha atrás falando, esses são os filhos do Deus Altíssimo, esses são realmente os filhos do Deus Altíssimo. E um dia, Paulo, chegou para ela, repreendeu esse demônio, falou, saia dela imediatamente, espírito maligno, e ela perdeu, realmente, ela foi liberta desse espírito maligno. E os seus senhores, vendo que ela perdeu essa capacidade de adivinhar, perdeu sua fonte de renda. Aí conclamaram o povo, falaram que aqueles homens que estavam ali ensinando coisas eram judeus, que estavam pregando uma coisa errada, conclamando o povo, fazendo rebelião, e o acusaram perante os magistrados. Os magistrados prenderam Paulo por causa disso, né? E o juiz mandou açoitá-lo, ele e Silas, eles foram açoitados, depois foram levados para a prisão e acorrentados, estavam lá presos, com todas as costas, todas sangrando, Silas e Paulo. Eles estavam fazendo o quê? Obedecendo a Deus. Eles estavam fazendo o quê? Aquilo que Deus determinou a ele, pregando o Evangelho. Eles estavam numa missão missionária, né? Então eles podiam questionar a Deus. Olha as circunstâncias que eles estavam. Péssimo, pior e quase que impossível. Apanharam, ficaram acorrentados, presos, esperando uma sentença que certamente podia ser até de morte. Mas com tudo isso, eles se revoltarem contra Deus, olha as circunstâncias, tinha motivos ali, assim, lógica, dentro da lógica natural, de se revoltar, questionar Deus, pressionar Deus. Muitas vezes a gente leva, diante dos problemas, nós somos levados a essa atitude, reclamar de Deus, murmurar e enfrentar Deus. Porque só mandou fazer, eu estou fazendo e agora apanho, estou aqui sofrendo desse cárcere de madrugada, coisa e tal. Não. Eles começaram a louvar a Deus, né? Cantando hinos. Paulo e Silas estavam louvando a Deus, adorando a Deus. E aqui fica provado que o louvor e a adoração não só liberta, o louvor liberta, mas a adoração a Deus move o coração de Deus. Deus não resiste em verdadeiro louvor. E aquilo compenetrou tanto o coração de Deus, que Deus enviou um terremoto, e aquela estrutura toda foi abalada. E quando aquela estrutura toda foi abalada, as portas se abriram de todas as prisões. Enquanto estavam cantando e louvando a Deus, a Bíblia diz que todos os presos estavam ouvindo eles louvarem a Deus. Toda a cadeia estava, todo mundo ouvindo eles cantando, louvando, adorando a Deus. E o que aconteceu? Veio o terremoto quebrou as correntes, as portas foram abertas, né? E acordou o carcereiro, estava tomando conta, ele veio correndo, apavorado, falou assim, nossa, eu vou agora me suicidar, porque se um preso fugir, eles já vão me condenar à morte. Não mais todos os presos fugirem, meu fim vai ser a morte. Então o carcereiro pegou a espada, foi se suicidar, mas Paulo gritou, falou, calma, espere. Todos estamos aqui, ninguém fugiu. Né? E qual foi o maior milagre aí? Vários milagres aconteceram aí. Primeiro, o terremoto. Segundo, as prisões, né, se abriram. Mas qual o milagre principal? O milagre principal foi que ninguém se fugiu, e o carcereiro se converteu, e dali levou para a casa dele, os parentes também se converteram, os vizinhos se converteram, e foi fundada a igreja de Filipos. Com aquela conversão de todas aquelas pessoas envolvidas nesse ato, né? A igreja de Filipos. Então, muitas vezes, Deus age de tal maneira para levar a um determinado objetivo, a levar a um determinado propósito. E nós vemos aí o poder da adoração, o poder do culto, o poder de louvar a Deus. Né? Nós vamos ver aqui rápido. Nossa, nem cheguei na introdução. A adoração, ela requer o exercício da fé. Primeira coisa, a adoração, ela requer o exercício da fé e o reconhecimento de que Deus é o nosso Senhor. Tá? Nós vemos, primeiro capítulo, primeira parte aqui, nós vamos ver a história da adoração ao verdadeiro Deus. A história da adoração, se você pegar a Bíblia e começar a olhar a Bíblia de Gênesis em diante, entendeu? Vocês vão ver que desde a criação do ser humano, o homem começou a adorar a Deus. A adoração não é só ler a palavra de Deus, não é só orar, não é só cantar hinos e louvores a Deus. A
Adoração é a comunhão íntima com Deus. Adoração é quando você está se relacionando intimamente com Deus. É seu espírito voltado para Deus. Então, e um dos motivos que Deus criou o homem é para ter um perfeito relacionamento com o homem. Assim ele criou Adão e Eva, depois antes de entrar o pecado. Nós vemos aqui que no início da criação, Adão e Eva tinham essa comunhão com Deus. Já adorava a Deus. Nós vemos em seguida seus dois filhos, Abel e Caim, trazendo ofertas para Deus. Um ato de adoração. Isso que nós fizemos aqui antes desse momento que nós estamos falando, foi um ato de adoração. Quando você traz suas ofertas para Deus, é uma demonstração de fé, é uma demonstração de gratidão, é uma demonstração que Deus realmente está dando para a obra de Deus, você está fazendo algo para a obra de Deus. Tem vários preceitos e importâncias nesse ato de ofertar a Deus. Então nós vimos ali eles trazendo ofertas para Deus. Depois os descendentes de Sete também trazendo ofertas e adorando a Deus. E nós vemos também, após o dilúvio, Noé, assim depois daqueles 40 dias de água, aquela barca lá flutuando, quando eles pararam naquele monte, a primeira atitude de Noé, quando ele saiu, pisou em terra firme, foi levantar um altar e adorar a Deus. Lá no Antigo Testamento, nos primórdios dos tempos. Nós vemos que Abraão foi um homem que sempre adorou a Deus. Tem várias passagens que ele fez altar. Quando ele saiu de Siquém, logo depois daquele ato lá, naquela fome, eles foram lá para aquela cidade, Siquém não, Abimeleque, né, onde o rei era Abimeleque, ele falou que a esposa dele era Sara, era a irmã dele, aquele assunto todo, e o rei mandou ele embora porque tinha enganado ele, falando que Sara era a irmã dele, e não era aquela atitude toda que aconteceu lá. E ele, quando saiu daquela cidade, cheio de bens, o rei despediu, mandou ele embora, deu bastante bens para ele, né, ovelhas, etc. A primeira coisa que ele fez foi um altar agradecendo a Deus. Nós vemos também que ele várias vezes construiu altares para agradecer a Deus. Né? Vimos o seu neto, Isaac, também levantando altares para agradecer a Deus. Vimos Jacó com esse mesmo espírito, com essa mesma atitude, quando ele foi fugindo do seu irmão lá para aquela terra lá do seu tio Ló, né, onde ele acabou se casando com a filha de Labão. Nós vemos que naquele caminho, naquela madrugada que ele levantou, ele pôs uma pedra, ele estava dormindo e viu aquela visão da escada ligando os anjos descendo, subindo na escada, né? Falou, na hora que ele acordou, ele falou, realmente o Senhor está neste lugar, né? E pegou uma pedra ali, derramou azeite ali, fez um altar e chamou aquele lugar de Betel e adorou a Deus. Nós vimos também quando ele voltou, quando Deus mandou ele voltar lá da terra de Labão para sua casa, né? Quando ele foi morar na cidade de Siquém. Quando ele lá em Siquém teve problemas lá com a filha dele, foi deflorada, coisa e tal, os dois filhos dele, Judá e o outro, mataram lá o rei, mataram todo mundo. Deus mandou ele sair de lá e voltar para Betel. Quando chegou em Betel, Deus falou, levanta o altar e ore e me adore. Ele levantou o altar e adorou a Deus. Então nós vimos ali vários momentos onde o povo sempre se reunia, o povo não, as pessoas sempre estavam na presença de Deus, adorando a Deus. Né? Agora nós vamos ver aqui que esse tipo de adoração era individual. Geralmente era individual, ele era assim, uma pessoa que estava fazendo esse momento de adoração a Deus. Quando o povo, coletivamente, começou a demonstrar adoração a Deus, logo após a construção do tabernáculo. Em Êxodo, logo depois que Deus determinou que Moisés fizesse aquele tabernáculo, né? Aí, a partir daquele momento, o povo se reunia na presença do sacerdote para fazer sacrifícios e fazer momentos de adoração a Deus. Tinha o dia de expiação, onde todos ali compareciam para Deus perdoar os pecados, para Deus livrar os pecados, todo aquele sacrifício, derramamento de sangue ali. Então, a gente via ali que o povo reunido, o povo de Deus reunido, começou publicamente a demonstrar atitude de adoração a Deus. Né?
manifestação da adoração a Deus, né? Alguns princípios importantes que nós vamos mostrar aqui no ato de adoração da igreja, né? A igreja cristã. Nós vimos aqui com a Mônica, logo no começo ela leu aqui um texto já dentro desse assunto, né, de adoração, ela já preparando a igreja para esse momento de meditação. Ela leu algo muito importante ali, né? Que os verdadeiros adoradores estavam adorando a Deus. Então, nós vemos que lá em João, como ela leu ali, a verdadeira adoração prestada em espírito e em verdade. A adoração deve ser oferecida onde nós estamos relacionando com Deus, reconhecendo Deus. Então, ali vocês vão ver ali que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E essa adoração tem que ser em verdade e em espírito. Por que em verdade e espírito? Nós vamos ver que existem adorações que não são verdadeiras. Né? Tudo em relação a Deus tem que ser sincero. Então, Deus está procurando os verdadeiros que o adorem em verdade e em espírito. Né? Isso é a primeira manifestação de adoração da igreja. Quando a igreja realmente reunida começa desenvolvendo esse ato de adorar com verdade. Com verdade é da maneira que nós falamos inicialmente, né? Totalmente bíblico. A prática de adoração cristã deve corresponder ao padrão do Novo Testamento, para a igreja. Hoje a nossa adoração já não é mais naqueles métodos antigos, de pegar lá um montão de pedra, né? Quando eles passaram no Jordão também, depois daquela guerra, né? As tribos de Rugues lá fizeram um altar, eles pegavam um montão de pedra, derramavam ali o azeite, né? E faziam um culto a Deus, né? Também através do tabernáculo lá, um sacrifício de animais, derramamento de bode. Esse método é do Antigo Testamento. A igreja hoje, né, após Jesus Cristo, é a nossa maneira de adorar, essa maneira que a igreja no Novo Testamento, que está, essa doutrina que nós estamos desenvolvendo aqui hoje, não precisamos mais trazer animais, sacrificar animais, porque Jesus Cristo já é o nosso sacrifício. Jesus Cristo, ele morreu e já derramou o sangue por nós. Nós estamos vivendo em outros tempos, nova dispensação. Então, hoje as nossas adorações têm que seguir o padrão do Novo Testamento, que foi fundado por Jesus Cristo. Certo? Essa é a maneira verdadeira que nós estamos hoje trazendo essas adorações. Não que Deus não aceite outro tipo de adoração, mas a regra é seguir a orientação do Novo Testamento. Nós vemos aqui, o fato marcante de adoração no Antigo Testamento era o sistema sacrificial. Né? Hoje não precisamos mais, porque Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Né? E Jesus Cristo introduziu algo que não tinha naquela época. Né? Antigamente era a Páscoa, hoje é a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, é o nosso sacrifício, é através da ceia do Senhor que nós temos que fazer sempre esse ato em memória de Cristo, em memória do derramamento de sangue de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele introduziu a ceia, no seu último ato com os seus discípulos ali, na reunião com os seus discípulos, ele ministrou a ceia, né? Onde ele apresentou o pão como se fosse o corpo dele e apresentou o vinho como se fosse o sangue dele derramado na cruz para a remissão do nosso pecado, para a nossa reconciliação com Deus. E após essa ministração, o que Jesus Cristo recomendou, o que Jesus Cristo fez? Eles cantaram o hino. Então eles fizeram esse culto e também cantaram o hino. Então o louvor também cantado, os salmos, hinos e cantos espirituais, é muito importante na ministração do louvor perante a igreja. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Então, esse sacrifício hoje, como diz lá em Romanos, né, 12:1, o verdadeiro culto é o culto, vamos ver aqui Romanos 12, muito bonito esse texto aqui, Romanos 12, tem que correr um pouquinho, senão não vai dar tempo. Olha o que Paulo fala aqui, acharam? Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, hoje, antes era um sacrifício morto. Você trazia um animal morto, sacrificava ali aquele sangue, né? Como se fosse uma alusão, como se fosse assim, uma demonstração do que deveria acontecer no futuro. Né? A Bíblia, do Novo Testamento, né? Ele mostra o que deveria vir no Novo Testamento. Então, era uma demonstração do que viria depois da vida de Jesus Cristo, que está no Velho Testamento. Então, lá eles faziam aquele sacrifício, como demonstrando que Jesus Cristo haveria de fazer por nós. Hoje, nosso culto é o nosso corpo, nosso sacrifício. O sacrifício que nós apresentamos para Deus é o nosso corpo, a nossa presença aqui. É um sacrifício, porque nós temos que renunciar a todas as coisas do mundo, renunciar pais, mães, colocar em primeiro lugar Jesus Cristo. Então, esse ato é um ato de sacrifício vivo, né? E Deus aceita isso como se fosse um culto racional. Esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus quando nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Tá? Um outro princípio aqui importante também, marcante, louvar a Deus é essencial na adoração cristã. Nós já vimos aqui que louvar a Deus através de cânticos e hinos, né? O louvor era um elemento chave na adoração de Israel. Então nós vimos vários salmos, né? Salmo 100, 106, 111, 113, né? Que eles louvavam sempre a Deus, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um hino, um cântico novo. Todos os salmistas, Davi principalmente, ele era um adorador nato, era um adorador muito especial. Por isso que Deus falou que ele é a menina dos olhos de Deus. Por isso que Deus, mesmo Davi fazendo aqueles pecados mais abomináveis, de adultério, de assassinato, Deus nunca rejeitou Davi. Ele se apresentava a Deus também com humildade, reconhecendo os seus pecados e confessando os seus pecados. Salmo 51, ali é uma confissão de pecado. Então, na adoração também, é um momento onde você deve confessar seus pecados a Deus, para que Deus, nesse ato, nesse momento, vai perdoar os seus pecados, vai receber a sua adoração. Então, nós vimos vários salmos de louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, com hinos espirituais. Então, os salmos é um cântico. Antigamente, no Velho Testamento, eles não tinham inário, não tinha esse retro aqui, projetor, não tinha internet, então não tinha nada disso. A adoração, quando eles se reuniam nas sinagogas em Jerusalém, eles cantavam os salmos. Os salmos eram um livro, eram palavras de adoração, né? E lá tem vários tipos de adoração, vários tipos de salmos. Eles cantavam aqueles salmos. Então não tinha nada. Hoje a gente canta esses cânticos aqui, desses compositores cristãos, né, inspirados por Deus, que eu espero, para que a gente possa oferecer a Deus como verdadeiro louvor. Tá? Então nós vimos aqui que hoje o nosso sacrifício é esse culto que nós estamos apresentando a Ele neste momento aqui. Uma outra maneira autêntica de louvar a Deus é cantar salmos, hinos, né, espirituais. Nós vimos lá, vamos ver lá em Efésios 5:19, Paulo aqui exortando, né, como a gente deve, acho que é Efésios 5, Efésios 5:19, já no Novo Testamento, como que nós devemos louvar a Deus. Paulo aqui dando uma doutrina. Vocês acharam Efésios 5:19? Fala bem. Então, nós temos aqui nos reunidos, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração. Olha só, agora não é só na mente, não. É do coração que procede a saída da vida. Lá no Provérbios, então é do nosso coração, tem que sair, esse louvor tem que sair do nosso coração. Não é só da mente, não, principalmente do coração, né? E no 20 ele fala, dando sempre graças a Deus por tudo, né, ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos apresentar esses cânticos espirituais, né, que são cânticos e métodos espirituais. Nós vimos hoje os cânticos aí, gospel. Eu tenho dificuldade, entendeu, de louvar a Deus com aquela barulheira, guitarra,
guitarra no audiovisual, você não consegue nem entender o que o cantor está cantando, né? Guitarra, bateria, pulando aquela atitude. Eu não consigo me concentrar naquele tipo de adoração. Lógico, eles devem estar adorando, Deus recebe todos os louvores que sejam sinceros. Mas os cânticos espirituais que eu entendo são aqueles cânticos que nascem, né, envolvendo você e te desprendendo, tirando você desse mundo natural e te levando para o reino de Deus, te levando para o mundo espiritual. Essa passagem desse mundo aqui para o mundo espiritual, realmente o cântico tem que ser espiritual. Se for um cântico, como qualquer cântico, tem um versículo, os cânticos, como é que fala? Canta que seus males espantam, né? Tem isso, entendeu? Tem cânticos aí que traz mais mal do que bênção, né? Então não é bem verdadeiro isso daí, né? Tem que ser cântico espiritual, para realmente nos arrebatar espiritualmente e nos levar ao trono da graça. Amém? Por ocasião, agora tem algo maravilhoso aqui que eu tá vendo? Por ocasião do nascimento de Jesus Cristo, o que aconteceu lá em Lucas, né? Vamos até ver aqui, se der tempo. Não vou ler porque vai dar tempo. Lucas 2, ele fala sobre isso daí. Duas atitudes maravilhosas quando Jesus Cristo nasceu. Primeira atitude, os pastores estavam lá no campo com as ovelhas, né? De repente, apareceu uma estrela e uma legião de anjos, uma hoste de anjos, todos os anjos se reuniram louvando a Deus, porque tinha nascido o Redentor, né? Cantando, Deus seja louvado, né? Os anjos, né? Aquela miríade de anjos, né? Apareceu para os pastores, cantando e louvando o nascimento do Redentor. Tá? Ali nós vimos a importância que Deus dava ao nascimento de Jesus Cristo, que Ele mandou o coral, o melhor coral do céu, à terra, para louvar e glorificar o nascimento do Filho dele, aqui para cumprir o propósito dele. Nesse mesmo capítulo, mais adiante, nós vamos ver ali os reis magos, né, que saíram lá do Oriente, hoje seria lá naquela região da Pérsia, que hoje é o Irã. Aqueles três reis magos, a Bíblia não fala mais nada sobre eles. Aqueles magos, que eram pessoas religiosas, sacerdotes, né, astrônomos, sei lá o quê, eles saíram, viajaram mais de dias e dias, acompanhando uma estrela, tiveram uma visão de Deus para ir a Belém adorar o rei que estava sendo nascido. Então aqueles reis magos saíram, viajaram dias e dias no deserto, até chegar em Belém, onde ele chegou para Herodes, queria perguntar onde é que nasceu o rei dos deuses, onde nasceu o Redentor. Ninguém sabia, o Herodes não sabia, ele ficou apavorado. E eles encontraram o menino Jesus lá, e ali o adoraram. Né? Está lá em Lucas 2, 10, 11, eles adoraram. E levaram aqueles ouro, censo e mirra para o menino Jesus que tinha acabado, Deus vivo que estava aqui na terra agora. Então, foi uma atitude importante para vocês verem como Deus aprecia o louvor e como Deus aprecia a adoração. Nós vimos aqui duas atitudes partindo de Deus em relação à humanidade, uma demonstração de adoração a Ele, ao Filho dele. Né? Os anjos cantando e louvando, e depois os magos viajando para adorar a Jesus Cristo. Então, isso é muito importante para que a gente possa entender como é importante a verdadeira adoração. Amém? Outro elemento importante na adoração é quando nós buscamos a face do Senhor através da oração também. Quando realmente nós estamos orando, ali nós vimos vários personagens da igreja orando a Deus. Né? Em Gênesis 20, 17, quando Abraão estava orando a Deus para a cura daquele rei Abimeleque, mesmo que ficou doente, aquela situação que aconteceu, ele ficou doente, curou, a oração dele curou ele, toda a sua família. Em Números também vimos ali o pessoal orando. Nós vimos em Daniel 9:3, quando ele estava intercedendo. Daniel era um homem de oração, ele orava 3 vezes ao dia, por isso ele foi até condenado, jogado na cova dos leões,
estava adorando o Deus verdadeiro lá na Babilônia. Então, nós vimos que a oração é um ato importante de atitude, de adoração a Deus. Mas tem que ser uma oração verdadeira, uma oração quando você está interagindo com Deus. Deus está ouvindo, mas você tem que sentir a presença de Deus também. É importante sentir a presença de Deus para ter um bem-estar, sua alma, seu espírito, realmente sentir a presença de Deus. Então a oração é um ato de adoração. A oração é um ato, uma maneira de você adorar a Deus também, né? A confissão dos pecados, lá em Tiago, 1 Reis 8:30, Tiago 5:16, né? Nós devemos confessar o nosso pecado uns aos outros. Em 1 João 1:9 diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Então, essa confissão de pecado, quando você reconhece o seu pecado, se arrepende e ora a Deus confessando o pecado, é uma demonstração de adoração. É uma demonstração de reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o valor de Deus, reconhecendo o nosso pecado e vendo que nós sem Deus não vamos conseguir nada. Nós precisamos estar continuamente ligados a Deus. Porque o pecado faz a separação entre nós e Deus. E quando você tem pecado, nós vamos ver que Deus não recebe a nossa adoração. Uma condição para que Deus possa receber a nossa adoração, nós temos que estar em condições limpas, em condições puras. Se nós estivermos em pecado, Deus não vai receber. A adoração deve incluir também as Escrituras. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos lendo as palavras de Deus. Quando você está lendo a palavra de Deus em espírito, a Bíblia não é um livro para você simplesmente ler. A Bíblia é um livro para você ter que meditar. Meditar é você levar seu pensamento ao trono, ao Espírito Santo, para que ele possa te revelar as coisas que estão aqui. Se você lê a Bíblia como se fosse um livro normal, é letra, e a letra mata. Não vai trazer nenhum benefício para você e para Deus também não vai dar. Porque a adoração é um ato que agrada dois seres. Agrada a nós e agrada a Deus. Você, quando está adorando a Deus, você sente um bem, uma alegria, um regozijo maravilhoso. Não tem coisa melhor do que você estar na presença de Deus, se derramando, louvando, glorificando. Parece que você está em outro planeta, em outro universo. Você se sente muito bem. E Deus mais ainda, que está vendo que o propósito dele está dando resultado na sua vida. Porque ele nos fez para nós adorarmos a ele. Então, esse relacionamento, ou seja através de cânticos espirituais, ou seja através das orações, ou seja através da meditação da palavra dele, é a presença de Deus. É a presença de Deus no nosso coração. Isso é mais importante que qualquer coisa nesse planeta. Eu posso confirmar e falar do fundo do meu coração. Não tem momento mais agradável, mais importante do que estar na presença de Deus. Vale a pena se levantar de madrugada e ficar 2 horas na presença de Deus. A renunciar ao seu sono, renunciar ao frio, renunciar a essas coisas, tudo para estar na presença de Deus. Nós vimos aí o que o Paulo e Silas fizeram. Estavam na presença de Deus. Quando estavam na presença de Deus, eles não estavam pensando nas chicotadas que eles levavam. Eles não estavam pensando na dor que eles estavam sentindo nas costas. Eles não estavam pensando na injustiça que fizeram com ele. Eles não estavam pensando o que Deus estava feito através daqueles homens. Eles estavam adorando, estavam livres, libertos. Deus nos liberta desses problemas, desses pensamentos ruins. Deus nos leva a pensamentos espirituais, pensamentos puros. Essa é a verdadeira adoração. Por isso nós estamos reunidos aqui, para sentir a presença de Deus. E a presença de Deus é a coisa melhor que nós possamos sentir na nossa vida. Amém? Vamos aqui agora ver rapidamente, para terminar, mais 5 minutos, as bênçãos de Deus para os verdadeiros adoradores. Eu vou correr aqui para terminar, porque tem mais 2 páginas aqui que eu quero resumir. Quando os crentes verdadeiros adoram Deus, muitas bênçãos estão reservadas para ele. Por exemplo, ele promete estar conosco. Lá em Mateus 18, 20, Jesus Cristo falou: eu não vou deixar vocês a voz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, os benefícios da adoração é Deus conosco, Emmanuel conosco. Segundo,
Deus nos envolverá o povo de Deus em glória. A glória de Deus vai chegar até nós, né? Credes e verás a glória de Deus. Nós cremos tudo isso daqui, nós vamos ter o privilégio de ver a glória de Deus. A glória de Deus do Velho Testamento apareceu pelo menos em dois fatos importantes. Logo que o tabernáculo foi construído, a glória de Deus entrou no tabernáculo, aquela nuvem lá, que nem Moisés podia entrar dentro do tabernáculo. Quando o Salomão também construiu o templo, antes de ele inaugurar o templo, a glória de Deus novamente entrou naquele templo lá, encheu tanto daquele lugar que ninguém podia entrar dentro do templo de Salomão. Então, nós vamos ver a glória de Deus, tá? É um benefício da adoração. Você, para ver a glória de Deus, tem que se prostrar diante de Deus. Que Deus abençoará o seu povo com bênçãos, com chuvas de bênçãos. Não é Ezequiel 34, 26, Deus fala ali, não vou ler mais tempo, que Deus vai derramar chuvas de bênçãos espirituais e materiais também, né? Essas chuvas que nós estamos hoje passando necessidade de falta de água aí, as plantações, Deus, se você adorar a Deus, Ele vai providenciar essas chuvas de bênção e de paz. Está lá em Ezequiel, né? Em Salmo 29, 11, fala exatamente que Deus vai derramar chuvas de bênção e de paz aos nossos corações. Deus considerará fartura de alegria, né? Alegrei-me quando me disser, Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. Então, vai trazer uma alegria, fartura de alegria para nós, né? Outra bênção que nós vamos receber, que Deus responderá às nossas orações. Se você realmente for um verdadeiro adorador a Deus, pode ter certeza que Ele vai responder às suas orações, às nossas orações. Que Deus vai encher o seu povo com o Espírito Santo com ousadia. Nós vemos lá em João 15, 26, quando os apóstolos estavam reunidos lá, né, orando, falando em línguas, coisas mais, de repente houve um tremor de terra lá, e eles saíram dali com tanta ousadia, pregaram o Evangelho com tantas ousadias, que logo em seguida várias pessoas se converteram. Então Deus vai te dar ousadia quando você está, né, realmente adorando a Deus. O Espírito Santo vai nos guiar nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Deus santificará o seu povo, nós seremos santificados. Em João 17, fala que a adoração, a palavra de Deus, tudo isso, esse conjunto de atitudes, vai nos trazer santificação. Também Deus vai salvar os pecadores através do nosso culto. Esse culto de adoração aqui é um momento que uma pessoa aqui que não é convertida também pode se converter, tá? Então, terminando. Agora, o outro capítulo aqui, outro subtítulo aqui. Empecilhos à verdadeira adoração. Então, tem muitos impedimentos para nós apresentar a verdadeira adoração. Uma das condições que Deus não vai receber, muitos crentes, entendeu? O que nós estamos dizendo aqui, vem com o espírito despreparado. Se você não estiver com o seu espírito preparado, se você vier aqui apenas como se fosse uma obrigação, como alguém pediu, e se não entrar na presença de Deus, Deus não vai receber impedimento, você não vai receber as bênçãos de Deus, e Deus não vai receber sua adoração. Então tem muitos crentes que são religiosos, né? Que vêm aqui como apenas cumprindo um ato de religiosidade. Esse tipo de adoração, que se você vier aqui, a não ser dessa maneira que nós demonstramos atrás, Deus não vai receber a sua adoração, né? Nós vemos também que se ela for apenas uma mera formalidade, uma adoração meramente formalidade, como os fariseus faziam, Deus não vai receber. Os fariseus, os escribas no tempo de Jesus, eles adoravam a Deus, mas Deus não recebia as adorações e falava que eles eram hipócritas, que estavam lá orando em praça pública, obrigando o povo a falar as mãos, fazer isso, mas o coração era sepulcro calcaiado. E Jesus Cristo sempre criticou e exortou os fariseus, os saduceus, porque eles eram falsos adoradores. Por isso tem que ser a verdadeira adoração. A falsa adoração, Deus não recebe. É perda de tempo, como os fariseus faziam, e Jesus Cristo várias vezes os repreendeu